Tiros no Morro da Providência assustam moradores que relataram ter ouvido até granada na região pacificada. Eles registraram em vídeo a situação essa noite. E ainda, jovem de classe média alta, herdeiro de uma rede de supermercados, é procurado por estupro. 4 mulheres contaram ter sido atacadas por ele na saída de festas. E veja também, motorista vai pagar mais caro a partir de hoje para transitar entre o Rio e Niterói. Mônica Chagas, ao vivo. O pedágio tem reajuste de mais de 6% a partir de hoje. Te conto daqui a pouquinho. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 1º de agosto. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. E essa foi mais uma noite de tiroteio no Morro da Providência. Ao vivo eu chamo agora a repórter Mônica Chagas, que tem mais informações. Bom dia, Mônica. Bom dia, Liane Borges, bom dia a todos. Tiroteio, assustou moradores da Providência, ficar no centro da cidade. A gente tem imagens desse tiroteio, vamos ver? Agora, muitos tiros na parte conhecida, na localidade conhecida como Praça da Barão. Vamos escutar. Segundo informações de moradores, Liane, isso teria sido uma granada que explodiu lá atrás no Morro da Providência. Os moradores ficaram completamente assustados. Em nota, a UPP da Providência disse que não houve registro de confronto naquela região, na localidade conhecida como Praça da Barão. Mas ali os moradores, que já viveram muitos momentos de violência ali na Providência, relataram também numa rede social, dizendo que os tiros voltaram ali para a região. Olha, Mônica, eu tô ouvindo aqui assustada. A gente não é perito, especialista em tiros, mas esse barulho que faz ali parece realmente uma bomba. Por Carlos Augusto Nogueira, isso é granada? Liane, bom dia a todos. Aparentemente sim. E aquela rajada que nós escutamos ao final, ao som, aquele parece ser fuzil. Então, assim, se não houve confronto, pelo menos houve disparos de armas de fogo, houve granada. Se negar isso aí também fica complicado, Pela quantidade de disparos, a gente vê que parece uma guerra, Ou entre traficantes ou entre a polícia e traficantes. Mas a UPP, como informou a Mônica, afirma que não houve nenhuma troca de tiros. A gente vai voltar para vocês ouvirem novamente esse barulho. Pode rodar. Olha, parece até Israel e Palestina, pela quantidade de tiros. Até um clarão a gente vê. É da granada esse clarão, doutor? Sim. Há troca de tiros, pelo menos há disparos de armas diferentes, Porque você nota que teve fuzil, você nota que teve pistola. Então, assim, foram poucos disparos, 2 granadas, eu acho, mas teve alguma coisa aconteceu ali, E nisso o morador fica refém, Durante a noite você não consegue dormir e pode atingir alguém, porque como o doutor falou, fuzil, uma distância que percorre o tiro grande, 3 quilômetros, se eu não me engano. Ou seja, a pessoa está lá dentro de casa e aí acaba podendo ser atingida por um disparo desses. A situação do Morro da Providência, portanto, essa noite, segundo moradores. E a Polícia Militar fez uma mega operação de combate ao tráfico de drogas na zona norte do Rio. O objetivo era encontrar esconderijo de criminosos, armas e drogas. Eduardo Oliveira foi lá conferir. Cerca de 200 homens do BOP, Batalhão de Ações com Cães e do Batalhão de Choque foram acionados. A operação aconteceu simultaneamente em 3 comunidades do Rio de Janeiro: Vigário Geral, Parada de Lucas e Acari. O alvo principal, o traficante Leonardo da Costa, conhecido como Léo 22, um dos líderes da facção criminosa responsável pela guerra em Imbariê. O Serviço de Inteligência do Comando de Operações Especiais da PM recebeu informações de que um grupo de traficantes responsável pela invasão neste último final de semana a 2 comunidades em Duque de Caxias estaria reunido para traçar novos planos de ataque. Na madrugada de sexta-feira passada, o bando de Léo 22 tentou retomar o controle do tráfico nas comunidades de Rodrigues Alves e Santa Lúcia, em Parada Angélica. Eles chegaram com um arsenal. O resultado, um intenso tiroteio que durou pelo menos 5 horas. O clima continua tenso na região e 4 das 8 escolas próximas às comunidades estão com as aulas suspensas.
Olha a situação em Irajá, perto da Ceasa ali, as pessoas ficam com medo, né? Aliás, essa região é palco sempre de tiroteio, de tráfico. Inclusive na favela Jacari, eu já vinha falando aqui, que eles também têm, além do tráfico forte, a questão de tráfico de animais e de qualquer tipo de venda, né? Roubo de mercadorias que eles colocam ali para vender em plena luz do dia. E essa operação aí já tinha informação, né, doutor? Por isso que foram atrás ali do bandido. Informações boas. Quando vai esse número de pessoas, de policiais, vai o choque, vai o BOP, quando vai esse pessoal é porque realmente as informações são boas. Teve cães também para farejar drogas. E em resposta àqueles 2 dias atrás, alguns dias atrás, que teve essa guerra. Ou seja, teve a guerra, os moradores deram a informação à polícia, sempre acontece depois de uma guerra, e a polícia vai lá para fazer a operação visando coibir o tráfico. Olha, e depois de vários tiroteios entre traficantes, onde 15 suspeitos morreram, moradores de comunidades de Duque de Caxias se sentem inseguros e têm medo até de sair de casa. Quem esteve lá é a Mônica Chagas. A gente está parado no ponto, eles pegam a bolsa e correm. O problema é os bandidos que veio de fora que estão invadindo, acabando com as pessoas. A sensação de insegurança toma conta da população de Duque de Caxias. Dona Andréia da Silva tem medo de sair de casa. Morro de medo, eu ando com a bolsa segurando assim na frente. Só nos 6 primeiros meses do ano, o número de assaltos a pedestres aumentou 27%, comparado ao mesmo período do ano passado. Os moradores daqui de Duque de Caxias reclamam da falta de policiamento. Além disso, eles também estão apavorados com a guerra entre traficantes de facções rivais. Não pode sair pra rua, desde casa mesmo você pode ser baleado, acertado. Aí fica difícil. Na madrugada de sábado, criminosos tentaram invadir a comunidade Santa Lúcia, em Parada Angélica. Houve confronto entre traficantes. De acordo com moradores, pelo menos 17 pessoas morreram, mas a polícia só confirma 2 mortes. Hoje a população tenta voltar à rotina, mas sabe que tem prazo para essa guerra voltar. Quando a polícia tá lá, ou quando a polícia sai, aí começa o tiroteio. Aí fica difícil, nós temos que entrar para dentro de casa às 6 horas da noite. O bandido não dá trégua, né? Não vai cessar fogo, vai continuar atormentando os moradores dessa localidade. Caxias também, a gente recebe muitas denúncias aqui de moradores. Pode até colocar na tela, por favor, Hugo, o nosso WhatsApp. Cada vez mais a gente recebe ligação de pessoas que vivem nessa região, palco de vários confrontos. Eles não confirmam ainda quantas mortes na região, né? Houve aquela guerra intensa, moradores relataram 17 vítimas, mas até agora os corpos não foram localizados. É outro local, né, doutor Carlos? A gente sempre fala aqui que Caxias está aterrorizado pela bandidagem. Os corpos normalmente demoram a ser descobertos porque a polícia só vai quando tem corpos, só vai quando tem tiroteio, então eles escondem os corpos para que a polícia não permaneça na localidade e não atrapalhe a venda do tráfico de drogas. Mas teve uma moça que falou ali que o bandido está maltratando a comunidade. É justamente esse o motivo da guerra que está acontecendo ali. O terceiro comando tentando tomar o que o Comando Vermelho pegou dele há um tempo atrás, e a população está ajudando o terceiro comando, Liane, a tomar isso, porque o Comando Vermelho que está ali, por não nascer e morar ali na comunidade, está maltratando a comunidade. Por isso que a população, repito, está dando informações ao terceiro comando para tomar o local de novo. E olha, a polícia procura um rapaz suspeito de enganar e violentar mulheres. De família rica, ele é considerado foragido. Cláudia Ramos. Jovem, herdeiro de uma rede de supermercados no Rio e muito perigoso. Renan Menezes de Souza, de 22 anos, é suspeito de ter estuprado 4 jovens. Ele abordava as vítimas na saída de festas, ganhava a confiança das moças e oferecia carona. Num local deserto, atacava. Ele parou o carro e veio pra cima de mim. Na mesma hora eu falei, Renan, isso não vai acontecer, sai de cima de mim. Vi que ele não ia parar, eu comecei a gritar que eu era mãe, que ele não podia fazer isso comigo. A justiça decretou a prisão preventiva de Renan na última terça-feira. Desde então, ele não é mais visto no condomínio de luxo onde mora na Zona Oeste. Para o Ministério Público, o rapaz é um foragido da justiça e conta com a ajuda da família. Se ele estivesse sendo acobertado por alguém
A orientação é que essa pessoa também vai vir à delegacia, vai ser presa por favorecimento pessoal. No processo, o juiz justifica o pedido de prisão. A periculosidade do réu é inquestionável, especialmente porque vem colecionando vítimas sexuais que se calam por medo. Renan chegou a postar ameaças a uma testemunha nesta rede social, onde exibe um soco inglês. Ele ironiza perguntando: mais alguma acusação, testemunha? Essa ironia é a total noção de que vai ficar impune. E as vítimas têm medo, muitas vezes com razão. Ele está solto e também, segundo relatos dessas mulheres que sofreram tanto na mão desse jovem, os parentes dele também estariam ameaçando para que elas não denunciassem. Todas elas contaram o mesmo relato na delegacia de polícia. Doutor Carlos, o que fazer diante de uma situação dessa em que você sofre um estupro, uma violência sexual tamanha, íntima para a mulher e ainda por cima, na hora de denunciar, você não tem um respaldo de que vai estar segura? Liane, primeiramente eu queria dizer que a pena que ele vai pegar é de 6 a 10 anos, é o artigo 213 do Código Penal. Se as vítimas tiverem entre 14 a 18 anos, 8 a 12 anos por cada estupro. Liane, as testemunhas, as vítimas falaram a mesma coisa, o modus operandi, a forma de atuar foi sempre a mesma. O carro, elas descrevem o carro, a forma de agir, a violência empregada. Esse crime deixa vestígios, deixa marca de unhas, chamada estigmas unguiais, deixa vestígios de hematomas. O sêmen do autor normalmente é colhido nas vestes, nas roupas das vítimas. Então é um crime muito cercado. Agora, ele é tão despreparado, tão desavisado, tão desinformado, que além disso tudo ele ameaça as suas vítimas. Então é outro crime que o promotor até, de repente eu não sabia, esqueceu de dizer. Coação no curso do processo, que a pena também é alta. A coação de testemunha, coação da vítima, né? Exatamente, de testemunhas, de vítimas, coação no curso do processo. Ou seja, além dos estupros, todos corporificados, todos seguindo a mesma direção de indícios, de tudo, ele vai responder por crimes correlatos, crimes que circundam o fato, como coação no curso do processo, quem estiver ajudando, favorecimento pessoal, o promotor falou muito bem, ou seja, realmente esse rapaz vai apodrecer na cadeia, porque são muitos estupros e vão aparecer mais, hein? Vão aparecer mais meninas estupradas por ele. Eu peço, por favor, Hugo, que coloque a foto dele, Reinaldo, Paulinho, a foto dele frisada, para a gente poder ver se alguém tem conhecimento de onde está esse jovem acusado de tantos crimes. Pelo menos 4 mulheres disseram na delegacia que ele as estuprou na saída de festas. E um detalhe, elas aceitavam carona do jovem. Um rapaz bonito, às vezes vem com aquele papo, né? E aí a pessoa vai achando que, de repente, depois vai prolongar a noite, mas de uma maneira voluntária, não estupro, né? É bom que diga-se de passagem, muitas vezes esses criminosos depois contam na delegacia, não, mas ela quis, mas é totalmente diferente quando você quer, quando você deixa acontecer, para quando você é estuprada, violentada, são situações completamente diferentes. E ainda depois ameaça as vítimas. É bom deixar claro aqui, porque as vítimas se sentem culpadas também por isso muitas vezes. Liane, eu queria só dizer uma coisa, as pessoas em casa devem estar se perguntando assim, mas é um rapaz jovem, um rapaz bonito, tem uma boa condição financeira, deve ter um bom carro, um bom papo, porque as meninas aceitam carona, o que não é normal hoje em dia, as meninas aceitarem carona de um desconhecido. Por que esse rapaz não arruma uma namorada, não arruma meninas bonitas para ter as suas relações sexuais? Porque eles gostam disso, eles gostam desse impedimento de prosseguir na relação sexual. Isso faz com que a libido, faz com que o apetite sexual desses rapazes, desses estupradores, seja mais aguçado, seja mais estimulado. Essa não concordância da vítima se debatendo, estimula os rapazes. Por isso que esse rapaz, tendo todas as condições de ter todas as mulheres do mundo, ele prefere a agressão, prefere a forçação de barra, essas coisas todas. Esses detalhes, né, que a gente revela aqui são cruéis mesmo, né, de uma pessoa ter prazer em violentar outra, vê-la chorando, se debatendo, mas isso existe, é criminoso e infelizmente esse tipo de crime é muito difícil de você se precaver, né? Qual é a orientação, claro, que a polícia sempre faz para as vítimas? Evite, se você não conhece, não entre no carro de um estranho, não dê informações sobre a sua vida pessoal. Se você se interessou por uma pessoa, pega o telefone, entre em contato depois, verifique um pouco mais sobre a sua vida antes de cair numa cilada. Mas é um crime realmente de muita dificuldade para a mulher se precaver. Porque mesmo dentro de casa a gente sabe que tem maridos que estupram as suas mulheres.
Mas fica aí então o apelo, se você conhece esse jovem, ajude essas mulheres, pelo menos 4 vítimas prestaram queixa na delegacia. E um homem foi preso acusado de agredir a ex-namorada, roubar o celular e a bolsa dela com R$880. Nossa, hoje muitos crimes envolvendo namorados e pessoas aí. Vamos mostrar a reportagem com o Rafael Paiva. Hildo Santos Rocha, de 45 anos, foi preso pelos policiais da Delegacia da Penha na tarde desta quinta-feira. Ele é acusado de agredir a ex-namorada para roubar o celular dela e R$880. O criminoso marcou um encontro com a ex para entregar documentos. Lá, ela começou a ser espancada por ele. Pessoas que passavam pelo local conseguiram impedir as agressões, mas Hildo conseguiu fugir, levando os pertences da vítima. Os dois, que já tiveram um relacionamento durante 4 anos, estavam separados há apenas um mês. A vítima, com vários hematomas, veio à delegacia, fez o registro. Nós conseguimos a prisão e mandado de busca e apreensão. Nós prendemos ele dentro da casa dele, em Santa Cruz. Encontramos o celular que pertencia a ela. Os agentes informaram que Hildo se preparava para fugir para a Bahia. Agora ele vai responder por vários crimes. Agressão física, a Lei Maria da Penha, está todo enrolado. Por roubo também, porque o dinheiro não apareceu, nem os documentos, que era o mais importante, que a vítima tanto fez questão de que ele devolvesse, ele não devolveu os documentos da vítima. Foram vários crimes e ele também deve pegar uma cana boa, né? O roubo, a violência contra a namorada. Isso. Eu não sei se vocês notaram, o delegado, Reginaldo Guilherme, um bom delegado, inclusive meu amigo, ele demorou um pouco a falar sobre o roubo. Porque às vezes, Liane, essas brigas de marido e mulher, namorados, você pega o pertence do outro, mas depois, pô, toma aqui, eu estava nervoso. Às vezes é um desentendimento e a pessoa fala assim, só peguei para esculachar, só para implicar um pouco. Então você demora um pouco a imputar um crime que tem quase 10 anos de prisão. Entendeu? Então ele demora porque ele faz um critério de racionalidade, um critério de, pô, vamos ver isso aqui, vamos procurar os indícios, vamos ver se realmente era um roubo ou não, fora Maria da Penha, essas coisas todas. Então ele chegou a um veredito, entre aspas, de que era um roubo, e aí ele está imputando todos esses crimes a esse rapaz que pretendia fugir, né, Eliane? Ou seja, a intenção não era boa desde o início. Ia para a Bahia, os advogados dele que vão agora defendê-lo, saber se realmente essa acusação por roubo procede ou não, não sei se ele está pela Defensoria Pública. De qualquer maneira, o delegado, na dúvida, né, doutor Carlos? Eu acredito que deve indiciar. Mas não há mais dúvida. Depois que o dinheiro desaparece, não há mais desentendimento, não há mais a tentativa de devolução, não há mais naquela briga. Gente, olha só, não existe arrependimento eficaz, essas coisas todas por roubo. O que eu quero dizer, existe, mas não era aplicável. O que eu quero dizer é que, às vezes, essa briga é um mero desentendimento entre namorados, que você pega um pertence ao outro e não é exatamente aquela um roubo. Vingancinha, né? Isso. Que tem. Mas no caso aí, como aí o senhor falou, comprovado, ficou bem esclarecido, está bem esclarecido, com certeza. E nas redes sociais, o deputado federal Rodrigo Bethlen confirmou a renúncia nessa quinta-feira e disse que não vai concorrer às eleições esse ano. Ao vivo, quem tem mais informações sobre o assunto é a Mônica Chagas. Mônica, ontem nós já falamos aqui, o governador Pezão havia informado, mas o Bethlen agora confirmou essa informação, não é? É isso mesmo, Liane. Ontem à tarde ele anunciou, nas redes sociais, ele fez uma declaração dizendo que pretende agora cuidar da família e preparar uma defesa contra as acusações feitas pela ex-mulher dele, Vanessa Felipe, a bomba que foi jogada na última sexta-feira, falando que Bethlen recebia uma mesada de até R$70 mil da ONG Casa Espírita Teslu, também Caixa 2 nas campanhas eleitorais dele, e também que ele teria uma conta na Suíça não declarada à Justiça Eleitoral. Então ontem ele falou que não vai se candidatar à reeleição, não vai se candidatar à reeleição a deputado federal esse ano, e agora pretende ficar afastado para cuidar dessa situação, dessas denúncias, uma bomba, Liane, para toda essa parte da política, Todo mundo ficou assustado com todas essas informações. O Bethlen está sendo investigado, a prefeitura está em cima disso. Todo mundo quer saber o que vai acontecer com o deputado federal Rodrigo Bethlen. Agora, o desenrolar dessa história a gente provavelmente vai saber daqui a alguns dias, Liane. É verdade, Mônica. Eu entrei até rindo aqui com um sorriso no rosto, porque o doutor Carlos está se coçando para falar sobre esse assunto. É muito revoltante mesmo que a gente veja mais um político envolvido num escândalo desses.
E eu, sinceramente, não sei que estratégia de defesa vai montar o advogado para que ele saia de todas essas acusações. Gravação, em áudio, em vídeo. O que fazer, doutor Carlos? Você acha que tem alguma saída para o deputado? Ele vai ser investigado, né, Eliane? Ele vai ser investigado porque, como ela disse, a mulher não falou nada. Quem falou tudo foi ele. Ele que falou. As acusações dela, não acusou ninguém. Quem falou foi ele. Agora, vão pegar o passaporte dele, vão verificar se ele foi à Suíça, verificar pelos países vizinhos, se ele foi para os países vizinhos e depois foi para a Suíça. Lá tem muito negócio de trem, essas coisas todas, e não precisa mostrar passaporte. Agora, o principal é que essa gravação talvez não seja objeto de prova. Por quê? Porque foi uma gravação ambiental sem autorização do juiz. Ninguém está falando isso, sobre a legalidade da gravação. Eu não estou protegendo ninguém não, Liane. Pelo contrário, essa gravação é uma gravação muito séria que deveria ser levada em consideração. Talvez ele questione se a voz era dele mesmo. Não, isso não tem como. Não tem como porque a fonoaudióloga, entendeu, lá do Ministério Público, Maria Gargalhoni, brinca. Em 3 segundos ela dá um laudo favorável. O que ele vai alegar é a legalidade dessa gravação. Essa gravação não tinha autorização do juiz. Teria que ter uma autorização do juiz. É aceita excepcionalmente quando for para ajudar um réu. Mas ele não é réu de nada, ele não está... Enfim, vamos ver. E tem uma denúncia hoje importante, cada vez mais há desdobramentos nesse caso. O jornal O Dia está dizendo que, segundo informações novas, ele receberia dinheiro de quiosques para o Caixa 2 da campanha. É assim como aconteceria em outras instituições como essa ONG Teslu. Mais um indício contra Rodrigo Bethlen, não é, doutor? É verdade, quiosques, né? Ele combatia muitos ambulantes, né? É interessante, de repente, para os quiosques combater os ambulantes, mas são muitos CDs, né? Ela fez muitas gravações, então muitas coisas vão se desenrolar depois dessa oitiva, dessa verificação desses CDs. São quase 150 CDs, né, Eliane, que dizem, né? É complicado, né? Mas eu acho que essa legalidade da gravação vai ser questionada e ele vai sair vitorioso disso. Eu tenho para mim isso. Será? E olha, roubo a pedestres cresceu 43,4% no estado do Rio. O curioso é que o levantamento é do mês de junho, quando o policiamento aumentou em toda a cidade por conta da Copa. A reportagem é da Melissa Munhoz. Os números da violência são alarmantes e eles aumentaram justamente no mês de junho, quando houve um reforço no policiamento nos bairros e nas proximidades do estádio do Maracanã por causa da Copa do Mundo. Mesmo com um esquema de segurança, os assaltos a pedestres cresceram 43,4%. Passou de 4.720 casos em junho de 2013 para 6.670 registros em junho de 2014. As pessoas não têm sossego. É meninos de bicicleta, motocicleta e mesmo caminhando. Os celulares estão no alvo dos assaltantes. Esse tipo de roubo cresceu 24%. É perigoso ficar andando com o celular assim no ouvido. É porque eu tô perdida, preciso de informação. Os assaltos dentro dos ônibus também aumentaram 14,4%. Aqui na região do Maracanã, nas imediações da UERJ, aumentaram e muito os casos de furtos. Testemunhas e vítimas relatam que, na maioria das vezes, os bandidos usam bicicletas para entrar em ação. As principais vítimas são as mulheres, roubo de bolsa. E os bandidos agindo de bicicleta? Os bandidos aqui frequentemente agem de bicicleta. Essa estagiária da UERJ foi assaltada bem em frente à universidade. Aconteceu comigo no ponto de ônibus, ele tentou pegar meu celular, mas não conseguiu. Aí ele arrancou o meu cordão quando eu estava subindo no ônibus. Era um garoto, ele corria muito. Patrícia é a vítima mais recente. A advogada foi roubada em frente à UERJ em plena luz do dia. Vinha andando na calçada, ele vinha na direção contrária de bicicleta. Aí ele veio como se fosse me atropelar, eu cheguei pro lado para ele passar. Quando ele passou, ele arrancou o cordão. As marcas do roubo de ontem ficaram no pescoço da vítima. O mais incrível é que a pessoa da loja em frente falou: "Ih, olha, ele roubou mais um cordão". E o tempo todo que ficamos na região, não encontramos nenhum policial, nem a pé, nem na viatura. Tem que ficar muito atento, né? Porque qualquer coisa já é.
E não são só os pedestres vítimas de violência no mês de junho, não. Segundo o Instituto de Segurança Pública, também houve crescimento de 69% na incidência de mortes decorrentes de intervenção policial. São chamados autos de resistência, que passaram de 26 para 44 casos. Doutor Carlos, em relação aos roubos, todos os moradores da região, as pessoas que passam pelo Maracanã, reclamaram da violência durante a Copa. Isso chama muito a atenção, mas qual a explicação, já que havia tanto policiamento na região? Liane, muita gente, né? Ali, a subnotificação agora está sendo notificado, tinham as delegacias móveis, então as pessoas estavam notificando. Agora, esses garotos que ficam furtando, roubando por ali, ele tem que fazer um álbum, a polícia tem que fazer um álbum legal desses rapazes, com fotografias boas, para quando você chegar na delegacia, você poder reconhecer, o delegado pede a prisão e ainda a próxima vez que ele roubar, ele vai preso. Entendeu? Então, se você não tiver um álbum atualizado, você vai chegar na delegacia, você não vai saber quem apontar, o delegado não vai ter quem pedir prisão e vai sempre ser esse ciclo vicioso. Tem que pegar esses rapazes, levar para a delegacia, fotografar, aí quando você for roubado, você vai chegar, foi esse aqui? Foi, pede a prisão, está preso. É isso que tem que fazer. Às vezes a pessoa não quer denunciar porque tem medo depois de ir a audiências, mas saiba que se você faz isso, você colabora para retirar essas pessoas das ruas. Obrigada, doutor Carlos. Obrigado, bom dia, bom final de semana a todos. Uma mulher tenta conseguir uma vaga no CTI para internar a mãe dela e não consegue. Desesperada, ela procurou a nossa produção e pediu ajuda. Quem conta é o Rafael Paiva. Eu cheguei ontem no hospital depois de tanta correria que minha irmã falou para mim, o médico acabou de falar que ela teve um infarto e já está com infecção. Há 3 dias praticamente sem dormir, Sueli pede ajuda para internar a mãe. Pedindo ajuda, porque eu já pedi a todos, mas ninguém ajuda a gente, meu Deus. Nilza Maria dos Santos, de 66 anos, está desde o dia 29 de julho internada na Casa de Saúde Terezinha de Jesus, em São João de Meriti. A unidade é particular e tem convênio com o SUS. Ela deu entrada com um quadro de pressão alta e edema de pulmão, mas o quadro de saúde só piora. Segundo familiares, os médicos fizeram o possível pela paciente, mas no hospital não há recursos para atender casos graves. O laudo recomenda que ela seja transferida com urgência para um centro de tratamento intensivo. E os parentes imploram para que ela seja transferida para um hospital público com CTI, já que não possuem plano de saúde. Já fui na defensoria, a defensoria falou para eu esperar, aguardar o oficial de justiça, mas a vida dela, a saúde, a morte, eu não sei o que não vai esperar. A defensoria pública falou que vidas são prioridades, mas cadê a prioridade do Brasil? Onde está a saúde? O documento da defensoria pública exige uma transferência imediata de Nilza, mas segundo os parentes, ainda não foi definido para onde levá-la e o tempo corre. O estado dela é muito grave e qualquer momento ela pode partir da sua vida, ela pode morrer. Ela está entregue nas mãos de Deus e eu não quero ficar sem minha mãe. Há 4 anos, os parentes viveram a mesma via-crucis. Dona Nilza só foi internada após uma decisão judicial. Em desespero, eles pedem ajuda mais uma vez. É só isso que eu quero pedir. Quem puder me ajudar, por favor, uma vaga. E a gente espera sinceramente que eles estejam conseguindo. Nós entramos em contato durante a madrugada e me parece que já estava havendo uma determinação para que isso acontecesse de imediato. Ontem fui eu mesma quem recebi a Sueli e o irmão aqui na portaria do SBT. Eles estavam realmente no estado lastimável. Por isso nós fizemos essa reportagem, porque o nosso intuito é sempre de ajudar. A Secretaria Estadual de Saúde disse em nota que a Central de Regulação recebeu a solicitação de leito no dia 30 e desde então vinha tentando a vaga. E a boa notícia, olha, veio com a filha da dona Nilza. Ela nos disse agora há pouquinho, chega a informação que a mãe foi finalmente transferida nessa madrugada para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, e já está no CTI. Espero, Sueli, e a toda a família que ela se recupere. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais notícias, já já. Desconto mais 12 sem juros. Liquidação Dia dos Pais, Ricardo Eletro. Guarda-roupas 12 portas ou cozinha em aço Itatiaia, 30% de desconto. Sem juros nenhum, Ricardo Eletro. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo. O consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha.
cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare. E tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Someday by Justin Bieber. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. Já estou de volta e com uma notícia não muito boa. Hoje aumenta o pedágio na ponte Rio-Niterói. E é para lá que nós vamos com a Mônica Chagas. Que notícia para o motorista, hein, Mônica? Eliane, quem passa por aqui pela ponte Rio-Niterói vai ter que desembolsar um dinheirinho a mais. O pedágio que era de R$ 4,90 agora foi para R$ 5,20 a partir de hoje. A concessionária CCR Ponte informou que o reajuste é anual. Além daqui da ponte Rio-Niterói, a rodovia Presidente Dutra também teve aumento na tarifa do pedágio de 7,92%. Antes o motorista pagava R$ 10,10, agora vai ter que pagar R$ 10,90. Liane, trabalhador sofre, né? A gente sofre, né, Mônica? Obrigada. E eu fico por aqui, um ótimo dia. Tchau, tchau.